o 11º ciclo de palestras do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná. Vou passar, então, a palavra para as nossas palestrantes. Quem vai falar com vocês agora é a Luísa, e ela vai apresentar nossas palestrantes. Só lembrando que, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando no chat, e ao final todas as nossas dúvidas serão elucidadas, e quando chegar mais para o finalzinho da palestra, a gente vai estar disponibilizando para vocês o formulário de feedback, e também ao final dele vai ter o nosso formulário de presença. Não se esqueçam de preencher, porque para garantir o certificado de vocês. Luísa. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Luísa, sou analista de comunicação de uma agência chamada Go e Grow, e eu presto serviço para a Bayer na área de comunicação e engajamento com a comunidade. Um dos nossos projetos é o programa de relacionamento com universidades, e é por meio dele que a gente chegou aqui até vocês hoje para falar um pouquinho de inclusão e diversidade na prática, que é um tema muito importante para a Bayer. E eu trouxe duas pessoas para conversar com vocês hoje. A palestra vai ser feita pela Carolina Fonseca. Ela é gerente de qualidade da Bayer de São José dos Campos, a gente fica em São Paulo. E ela é engenheira eletricista pela Universidade Federal de Uberlândia, com MBA em gestão empresarial. E ela tem experiência na liderança de times de produção, planejamento, gestão de materiais e qualidade, e atuação em bens em consumos e commodities. E ela é líder do Comitê de Inclusão e Diversidade na Indústria em São José dos Campos e também do pilar de liderança do Comitê LGBTQ+, na Bayer. E, além de tudo, ela é mãe de gêmeos. E também, além de líder, né, tem mãe de gêmeos. E a Silvia, ela é site manager de Musketeer nos Estados Unidos. Também é uma liderança, mãe de trigêmeos. Então, vocês estão falando com mulheres bastante que além de serem líderes, são mães. E elas foram convidadas porque elas têm uma atuação muito forte nessa área de inclusão e diversidade, e vai apresentar para vocês como que está essa questão na Bayer, em São José dos Campos e em todo o Brasil hoje. A apresentação é pela Carol, depois a Silvia ela entra para ajudar nas perguntas. Fica à vontade, Carol, Silvia, sejam bem-vindas. Obrigada, Luísa. Obrigada a todos que estão presentes. Então, pessoal, esse tema é super complexo, né? E a gente vai falar muito sobre isso aqui. Complexo porque está bem em moda, né? Falar sobre inclusão e diversidade. Mas a gente vai falar um pouquinho da nossa história. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a Bayer de um modo geral. Depois eu vou falar um pouco de São José dos Campos, né? Qual é o papel de São José dos Campos dentro da Bayer. E aí sim eu vou chegar no nosso tema, né? Do que é inclusão e diversidade, por que falamos disso e qual a estratégia da Bayer em relação à inclusão e diversidade, né? Vocês podem ficar à vontade aí para usar o chat, perguntar bastante, também se quiser falar, abrir o microfone, não tem problema. É para ser uma conversa, é um bate-papo, mesmo porque é bem complicado, né? Nós no mundo corporativo, falar sobre um tema que a gente podia chamar um antropólogo, um sociólogo, para falar com bastante propriedade sobre isso, mas eu vou falar sobre esse outro lado da moeda, sobre como as empresas e como a gente vê esse tema no mercado de trabalho, tá? Então, longe de mim querer dar uma aula sobre o tema, mas vou falar realmente como a gente vive e sente esse tema, né, no nosso mundo. Antes disso, vamos falar um pouquinho e dar um contexto do que é a Bayer hoje, né? A Bayer, que é uma empresa tão antiga e vive em constante mudança, né? Então, qual a nossa visão, né? Então, nossa visão é saúde para todos, fome para ninguém. O que significa isso? A gente atua com 3 divisões, grandes divisões, né? Farmacêutica, saúde do consumidor e o que a gente chama de ciência de cultivos, né? Ciência de cultivos envolve biológicos, químicos, né? Proteção de cultivos,
agro, né? O mercado agro. Além disso, a parte de tecnologia, né? Porque até em serviços de tecnologia, a gente também tem dentro de ciência de cultivos, tá? Da ciência para o agro. Estamos presentes em 87 países, né? 43,5 bilhões de vendas líquidas em euro, né? Em 2019. São aproximadamente 104 mil colaboradores, né? E o investimento altíssimo em pesquisa e desenvolvimento também, aproximadamente 5,3 bilhões de euros, né? Lembrando que o euro aí está numa casa de uns R$ 6, né? Imagina aí, são mais de 30 milhões aí de reais em 2019, né? E a gente está com essa missão, né? A Bayer tem como missão e visão enfrentar esses desafios futuros, né? Que envolve tanto a saúde da população quanto a nutrição. Então, ela tem esses grandes segmentos de trabalho. Passando aqui, vou falar um pouco, então, do que é Crop Science, né? Que é a ciência de cultivos e proteção para cultivos. Essa planta que vocês estão vendo aí, essa foto. Primeiro, vocês estão vendo aí? Tá tudo certo aí, Luísa? Tá sim, Carol, tá certinho. Compartilhando. Tá bom. Então, essa planta é a planta de São José dos Campos, tá? Indústria química com produção de herbicidas, né? Então, essa é a visão de cima do site. Então, esse é o site onde eu trabalho, né? Sou gerente de qualidade aqui do site. E, basicamente, resumindo aqui, né? Que o intuito não é esse, mas falar um pouco desse contexto, a gente produz glifosato, tanto líquido, formulação líquida, quanto formulação sólida, né? Que é um dos principais, na verdade, mais de 52% da produção da safra de soja do país é de responsabilidade dessa planta em São José. Então, porque a gente, através do Roundup, né, a nossa marca, a gente garante a produtividade do campo. Então, essas safras recordes, o que tem acontecido, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de manter a agricultura do país e a nutrição, né, do país em dia e com preços acessíveis para a população, né? Isso é importante. Enfim, vamos esquentar um pouquinho e antes da gente começar a falar sobre esse tema, o que é inclusão e diversidade para nós, eu quero saber o que é inclusão e diversidade para você, mas em uma só palavra. Eu não sei se vocês já usaram, aí provavelmente sim, nas interações, esse site, o menti.com. Então, pelo celular mesmo, você pode entrar agora, ou você pode apontar para esse QR Code que está aí na tela. O código que você vai usar é o 122519. E eu gostaria muito que vocês respondessem, antes da gente começar a falar sobre o tema, o que passa na sua cabeça, numa boa? Se te perguntam o que é inclusão e diversidade, o que você responde? Como que você se sente em relação a esse tema? Vou dar um tempinho aí para vocês irem lá. Deixa eu botar aqui. Vamos ver o que vocês já estão dizendo. Se alguém já está aí ativamente respondendo. Estou dando um tempo, hein, pessoal? Eu já deixei aberto aqui também, né? Ó, o código está na tela, é o 122519, tá? Carol, eu até escrevi aqui, é só apontar o QR Code, ele já vai direto, não precisa nem do código. Ah, que legal. Seis pessoas já votaram, então colocaram aqui todos: empatia, identidade, oportunidades iguais, justiça, compreender, respeito. Eu queria muito ter esse termômetro de vocês,
do que realmente vocês pensam antes dessa palestra dessa conversa sobre o tema, porque no final também quero saber como é que vai ser essa visão, né? Se a gente vai convergir para a mesma visão, se a gente tem opiniões diferentes, enfim, não tem problema. União, acolhimento, equidade, bacana. Já tem bastante gente votando, olha, foram 15 pessoas aqui. 16 pessoas. Tá realmente ficando aí nessas 3 grandes palavras aqui: empatia, equidade, respeito. Quantos nós temos conectados agora? 30 pessoas. 30 pessoas. Bom, no final eu vou atualizando aqui. Eu acho que deu para perceber que o pessoal está antenado com o tema, né, de inclusão e diversidade, porque as palavras que apareceram realmente estão refletindo um pouco da realidade do que tem acontecido, né, em relação a esse tema. Mas vamos lá, então. Voltando à nossa apresentação. Bom, primeiro, a pergunta que fica é: por que será? Por que diversidade, né? Eu acho que antes da gente falar nessa estratégia, o que é inclusão e diversidade para a Bayer, por que a Bayer está trabalhando, né? É primeiro entender por que a gente está falando de diversidade, né? Será que faz sentido isso? Então, assim, será que é moda? É força da lei, né? Bom, falando em força de lei e falando em moda, não é bem uma moda, porque esse assunto não é muito novo já. Nós estamos falando que no Brasil, as ações, né, as políticas públicas que visam a inclusão e melhoria social, elas começaram lá em 1980, né, de mais fortemente, né. Então, acho que grandes 2 momentos, ações afirmativas que aconteceram ao longo desse tempo e que marcaram bastante a sociedade, foi a questão da lei de cota para PCDs na empresa, que já, olha quantos anos já tem, ela é de 1991, né, tem mais de 20 anos aí. E a lei de cotas também para o ensino superior, 2012, né, que estamos quase em 10 anos aí, fazendo 10 anos. Então, esses momentos marcaram. Mas é por isso que diversidade é importante? Por que diversidade é importante? Por que as empresas estão falando? Porque é uma obrigação? Será que foi isso mesmo? Primeiro, tem um caminho que a gente pode enxergar, né? O caminho 1 é a diversidade pela diversidade. Então, assim, quem quer entrar nessa onda de que é porque é moda, porque é bacana falar que eu sou diverso, necessariamente não vai preparar o ambiente, né? Então, diversidade, quando você não favorece a comunicação, quando você não direciona questões básicas de convivência, quando você não promove uma escuta real, ativa, desse ambiente que você está e que você quer influenciar, e essa liderança não tem a mente aberta, o que pode acontecer? Você trazer a diversidade simplesmente? Você pode gerar muito conflito, as desigualdades, ao invés delas diminuírem, elas podem ficar mais acentuadas. Ao invés de provocar inclusão, que a gente fala, a gente pode provocar silos, né? Segregação. Então, você integra, mas você não necessariamente inclui, né? Que tem essa diferença. Então, você tem aquelas minorias em silos dentro da sua organização, mas não necessariamente incluindo. Então, esse sentimento de injustiça, ele pode ficar ainda maior, né? O que gera, se você está num ambiente que você não se sente bem, que você não se sente parte, gera desmotivação e gera falta de produtividade, baixa produtividade. Então, esse é um caminho pelo qual algumas empresas passam, ou já passaram, ou estão passando.
porque depende muito de como você planeja e faz esse processo da diversidade realmente acontecer junto com a inclusão, né? Então, acho que essa é a primeira reflexão. Esse não é o caminho que a gente acredita e que para o qual a gente trabalha dentro da Bayer, tá? E eu, pessoalmente, acredito, né? Porque para mim é um valor real, né? Eu faço e estou nesse tema porque realmente me dá prazer e satisfação em ver isso acontecendo no dia a dia. Mas tem uma questão que envolve, então, diversidade e neurociência. Antes da gente explorar um outro caminho, vamos entender por que essa resistência ela existe, né? Bom, vocês devem ter ouvido falar, e também não sou especialista em neurociência, como vocês viram, minha formação é engenheira eletricista, né? Apesar de ter um pouco dessa questão, né, de eletricidade, em sinapses, etc., não é a minha área. Mas eu gosto bastante de ler. E tem uma diferença entre o cérebro, que a gente fala do cérebro rápido e o cérebro lento, né? Então, a gente está bastante acostumado com tudo que a gente se habitua, né, com as informações que a gente vai criando, essas redes neurais que nós vamos formando ao longo da nossa vida, com as informações, né, e vieses, né, que a gente vai criando, a gente toma decisões num modo automático, né? O cérebro, ele cria hábitos e preferências por segurança e eficiência. Então, assim, para que eu vou pegar um caminho mais longo se eu posso pegar um caminho mais curto? Então, eu sempre vou tentar levar as decisões rotineiras do dia a dia para o modo automático, para conservar energia, né? Então, o cérebro tem lá 2% de tamanho, mas toda vez que eu tenho que construir novas pontes neurais, novas redes, eu gasto 20% da energia do corpo. Então, é cansativo, despende energia eu pensar de forma diferente. Eu não reagir de forma automática, no primeiro impulso, provocar um pensamento mais lento, proposital, refletir, exige um esforço que nem todo mundo está preparado ou quer fazer. Então, você trabalhar com diferença é você se colocar em contraponto, né? É você discordar. Nós estamos falando de diversidade, a diversidade ela é imensa. É diversidade de pensamento, é diversidade de gênero, é diversidade de estilo, de padrão social, é diversidade de um monte de coisa. E quando você tem na mesa opiniões e ideias diferentes, então é mais fácil eu ficar com quem está perto, tem mais afinidade, não é isso? Afinidade. Porque eu gasto menos energia, a gente concorda em tudo, e assim também eu não cresço tanto. Porque o fato de eu estar lidando com o diferente me ajuda a produzir de forma diferente. O fato de eu estar só com iguais ou pensamentos iguais vai fazer que realmente a tendência é que a gente sempre vá pelo mesmo caminho. Não crie novas alternativas e novos pensamentos e novas ideias. Então, por isso, essa questão de diversidade e geração de conflito, ela é delicada, ela é limítrofe, e a gente tem que ter cuidado em preparar o ambiente para que a gente realmente transforme isso num caminho de produtividade. Então, vamos falar então ainda de por que diversidade. Perceberam que além das cotas, além de tudo, das políticas públicas, o país é diverso, né? Percebe-se hoje que o país, apesar de falar ali, né, que temos 43% de pardos e negros, se somar dão mais de 50%, desses pardos temos mulatos, caboclos, então tem africano com europeu, tem negro com índio, tem índio com branco, que está ali dentro do pardo, que não necessariamente se declara negro, né? E tem branco, que se declara branco, e tem, né, aparência física, o fenótipo de negro. Então, enfim, a gente tem de tudo. Mas a gente tem também religião, diferença de religião. A gente tem diferença de gerações, né? Provavelmente eu não sei aqui. Eu tô aqui, né? Não vou falar qual que eu tô dessas gerações aqui, mas, enfim, eu sou uma dessas gerações aqui, então temos diferenças também de pensamento, estilos de gerações,
temos uma população, maioria mulher, né, quase 52% da população, uma população que tem alguma deficiência, mesmo que leve, quase 24% da população no Brasil, de LGBTs, estima-se em 10%, que pode ser até mais esse número, porque muitos não declaram realmente a sua orientação sexual, né? E temos ainda uma migração, se vocês veem, de 2012 para 2019 da nossa pirâmide etária, como que essa faixa aqui, né, reduziu, né? Como que essa questão de gerações vai evoluindo no país, e a tendência é que evolua ainda mais e que mude completamente a nossa pirâmide social. Eu trouxe algumas vertentes aqui do que é a diversidade no nosso país, para a gente entender por que é importante isso. Porque se eu quiser lançar um produto, se eu quiser ser bem sucedido, se eu quiser abrir uma padaria, qual o público que eu tenho? Qual o público que vai frequentar? Qual o público que vai comprar? É esse público cosmopolita, é essa diversidade toda de gerações, de pensamento, de estilo, enfim, que vai ser o seu cliente. Então, tem uma razão de negócio também por trás disso, que se você não tem heterogeneidade dentro da sua empresa, como que você faz um produto que vai servir a todas essas óticas diferentes? Então, é bem importante que você realmente tenha um processo mais robusto quando você vai desenhar um produto, que você tenha diferentes perspectivas dentro da sua empresa, para que você faça certo da primeira vez, para que quando chegar no mercado, você construiu esse produto sob tantos pontos de vista, que a chance de aceitabilidade de sucesso dele, de encaixar em diversos nichos, é muito maior. Então, assim, tem uma razão de negócio também, além de todo aspecto social, mas tem uma razão de negócio, porque não dá para você ignorar que esse é um diferencial competitivo, né? Ter essa diversidade toda na construção do seu negócio. Enfim, então, sabendo disso, existe um outro caminho para trabalhar. Porque se eu trago toda a diversidade, como então me preparo para trabalhar com isso, como empresa? E como relações, né, na nossa vida, como que a gente se prepara para lidar com o que é diferente? Com a opinião que é diferente da gente. Eu estou falando de diversidade não só nas minorias, mas sim na diversidade como um todo, né? Então, a gente sabe que esse choque de ideias, diferentes ideias, é que realmente gera... Deixa eu pegar o pointer aqui, para facilitar. Esse choque de ideias é que realmente gera inovação. E tem estudos, né? E vocês podem ver as referências depois aqui no rodapé, que dizem que é isso que a gente está falando, de times que são monocultura, né? A tendência é que esses negócios tenham uma performance média, que eles não saiam da média. Bom, se a gente quer ser líder de mercado em tudo que a gente se propõe e quer trabalhar com excelência, se eu for para a direita, eu tenho que trabalhar com times multiculturais, eu tenho que trabalhar com diversidade, né? Então, aqui é que tem um diferencial competitivo e de inovação. Aqui estão as lideranças do mundo. E, ao mesmo tempo, há um grande risco também de você trabalhar mal, inserir a diversidade de uma forma não planejada dentro da sua organização ou do seu negócio, e isso também te trazer um diferencial negativo, né? Porque você não vai saber lidar com esses conflitos, né? Não canaliza isso para um debate estratégico. Então, no fundo, o que a gente quer? A gente carrega dentro da sociedade diversos traços, né? Então, a nossa orientação sexual, o meu estado civil, de onde eu vim, onde eu nasci, só de eu falar se eu sou mineira, se eu sou isso, se eu sou aquilo, você já vai carregar com você um julgamento do que eu gosto de comer, do que eu gosto de fazer, Então, por quê? Porque foi feito das suas percepções, seus vieses, né? Que você construiu ao longo da sua vida. Que, tem hora que ajuda e tem hora que atrapalha.
Então, tem hora que a gente precisa desconstruir esses pré-julgamentos para poder produzir e seguir em frente. Então, eu posso ser diferente à medida que eu também, na minha fala, eu não promova ainda mais desigualdade ou agressões, né? Então, é aquela igualdade, a gente reconhecer a diferença que nós temos, né? No final somos iguais, mas temos as nossas diferenças. E eu posso ser diferente? Pode, desde que o seu discurso não provoque ainda mais desigualdade, você pode ter o direito de ser diferente, né? De se identificar, de ter a sua autenticidade. Então, esse outro caminho que a gente fala de inserção de diversidade é realmente se colocar na perspectiva do outro, né? Você precisa criar um ambiente de confiança, ter uma direção clara de por que nós estamos fazendo isso. Ter uma escuta ativa de todo mundo. Como que eu me sinto dentro desse grupo? Por que eu não me sinto incluído? Ou por que eu me sinto incluído? O que falta? Como a gente rompe essas barreiras, né? Então, a liderança, e aí a liderança não é só a liderança, o cargo, né? Porque todos temos a capacidade de, precisa estar muito atento e ouvir, né, o que as pessoas trazem, né? A gente sabe que vai gastar mais energia, a gente já viu isso antes ali. A neurociência mostra, vai gastar mais energia, né, essa relação com as pessoas. Mas você precisa canalizar essas diferenças de perspectiva para um debate estratégico e não para o conflito. Então, quando você consegue reunir ideias de uma maneira construtiva e que realmente o choque das ideias faça criar algo novo e maior, né, com uma perspectiva maior, você ganha um diferencial estratégico, você gera pertencimento, todo mundo fez parte e construiu aquilo. Então, a motivação de quem está ali aumenta, a produtividade vai aumentar. Gente feliz produz mais, é assim. Então, a inovação aumenta a eficácia, a chance de sucesso, porque o mundo é plural, né? A gente está vendo a diversidade que nós temos, então aumenta tudo isso, né? Então, esse é um outro caminho, mas quando você realmente pavimenta o solo, trabalha as pessoas, prepara a sua cabeça para poder parar, né? Que é aquele pensamento que não é rápido, é aquele pensamento que você tem que, não é hora, eu preciso pensar antes de falar, eu preciso mudar essa maneira de agir de forma impulsiva, né, e trocar os meus julgamentos, né, e quebrar esses julgamentos, desconstruir esses julgamentos para realmente gerar um debate de valor. Então, é por isso que a gente fala de diversidade, de inclusão e diversidade, e como que a gente trabalha isso na Bayer, né? Então, a gente trabalha com uma visão corporativa, né? Então, a gente fala que não existe diversidade sozinha, né? A gente precisa realmente que a inclusão acompanhe, né? O senso de pertencimento tem que estar ali para não trabalhar em silos, né? E a gente tem essa visão, né? A sensibilização, então trabalhamos com treinamentos, ações realmente de reflexão, conhecimento para todos do que são as temáticas atuais, e um convite realmente para a ação, né? De como realmente, na prática, a gente vive isso, desde um recrutamento e seleção, desde um desenvolvimento, um plano de desenvolvimento de carreira dentro, um programa de coaching ou mentoria, quando uma pessoa se dispõe a ceder o tempo dela para trocar ideias sobre carreira, sobre próximos passos, sobre dificuldades, para acelerar o desenvolvimento, né, dessas pessoas dentro da empresa. Então, assim, são várias ações efetivas mesmo que a companhia, a liderança promovem dentro da Bayer. Próximo slide, assim que ele passar aqui, vamos ver se ele consegue. Aqui, beleza. A nossa estratégia, então, nossa visão. E eu vou falar um pouquinho desde quando é isso, tá? Porque isso não aconteceu ontem. A Bayer, então, ano passado, resolveu, vamos falar de inclusão e diversidade. Para São José, essa história já é muito mais longa. Então, nossa visão é ser reconhecida como benchmark, né? Benchmark é a referência sobre inclusão e diversidade em todas as nossas interações.
A gente quer eliminar barreiras na sociedade, a gente quer promover uma mudança cultural de fato, não só interna, no nosso microcosmo, quanto externa, né? E a nossa missão é promover, sim, um ambiente de trabalho inclusivo e diverso, e garantir equidade de oportunidades, né? Equidade é diferente de igualdade, né? Então, a gente tem que ajustar as nossas condições para que as pessoas consigam ter o mesmo acesso, né, às oportunidades. Pilares estratégicos, como a gente lida, né? A gente faz o detalhamento dessa estratégia. Então, primeiro, é consolidar essa cultura de inclusão e diversidade, que é de longo prazo, né? É um trabalho de longo prazo, impulsionar essa liderança inclusiva, fortalecer o posicionamento da nossa marca e implementar iniciativas inclusivas, ou seja, são iniciativas afirmativas para o momento socioeconômico, cultural do Brasil, são afirmativas, são iniciativas afirmativas, tá? A gente trabalha em 5 grupos de afinidade: étnico-racial. Na verdade, aqui a gente tem o BAIAFRO, esse é o nome interno. De gênero, dentro da BAE a gente chama esse grupo de All In, tem muitos nomes e siglas em inglês, tá, gente? Gerações é o Infinity, é o nosso grupo interno. LGBT+, nosso grupo interno chama Blend, e pessoas com deficiência, nosso nome interno chama Enable. Falando um pouquinho desses grupos, só para vocês terem ideia, né? O all-in que eu estou te falando, que falei para vocês, que é a questão do gênero, né? A gente assina, né, os compromissos, né, da ONU. Então, os princípios, os 7 princípios, né, somos signatários desses princípios, né, do empoderamento da mulher na ONU. E a gente promove muito isso, e sempre olhando como estão distribuídos os cargos, desde a operação à liderança, se a gente tem representatividade, como é que estão as faixas salariais, inclusive, que o mercado fala muito disso. Enfim, as ações já acontecem há bastante tempo, tá? Além disso, tem o BAIAFRO, né? Então, nossa missão aqui é construir uma empresa que realmente reflita a distribuição de afrodescendentes na sociedade brasileira em todos os níveis hierárquicos. Estamos muito longe disso, e é por isso que vocês viram recentemente o nosso programa de trainees voltado para 100% de público de afrodescendentes, né, ou negros. Então, essa é uma forma de acelerar essa curva e trabalhar na nossa pirâmide interna, realmente essa equiparação com a sociedade. Blend, né, que é o nosso grupo de diversidade LGBT+, né, a gente tem muitas ações de conscientização, cartilha interna, explicando toda a parte de terminologia, né, desse grupo, enfim. E é algo que realmente a gente é muito bem estruturado, tem uma longa história de blend internamente para contar. Enable, né? Então, além de promover, por exemplo, pensa numa planta industrial como como eu estou, dar condições físicas para que a gente realmente saiba receber a diferença, né? Então, esse é um dos principais desafios, por exemplo, numa indústria, né? Que a gente realmente que eles não tenham barreiras, né? E que realmente se sintam cada vez mais independentes dentro da nossa estrutura. E também é isso que a gente se propõe em São José dos Campos. E gerações, né? Então, que a gente realmente tenha diversidade de pensamento, né? Não é estereotipar que o jovem, a geração Z, e vocês veem lá, né, bem no início, que já tem ali o estereótipo, o que é o Z, o que é o X, o que é o Y, o que é o Baby Boomer. Isso é o estereótipo que a gente vê na sociedade, que tem, né, a nomenclatura para isso. E como que a gente também usa isso em prol de gerar valor, né? Então, assim, todas as gerações têm seu valor. Então, a trabalhar com os pontos positivos daquilo que eles agregam, ensinar os jovens, ensinarem as gerações mais velhas, aprenderem coisas novas, e também a troca disso,
além de ensinar, né, a questão de trabalhar junto mesmo, de dividir as tarefas de acordo com o perfil mesmo que se tem naquele projeto, então faz muito parte disso, né? A mentoria reversa vale nos dois lados, que a gente chama de mentoria, é esse papel de conversar, tanto um jovem falar como ele vê aquele líder mais velho, mais sênior ali no papel dele, o que ele acha que vai bem, o que ele acha que não vai bem, dá feedbacks, né? Quanto o contrário, né? Então, essa relação de respeito mútuo, independente da idade, que tem que acontecer, né? É uma troca. Então, também é bastante positivo. E quando eu estava falando de São José dos Campos, a nossa história de inclusão e diversidade aqui, eu não vou falar de todos os temas e tal, mas a nossa história aqui começou desde 2013. Essa conscientização, preparar todo esse terreno para trabalhar com diversidade e inclusão, com a liderança de uma maneira forte, com treinamentos específicos, workshops, trazendo para toda a planta temas e temáticas importantes. A gente fez recentemente, junto com a Petrobras, uma sessão de palestras, 5 palestras sobre... Uma foi, com a Petrobras, foi uma mulher trans lésbica, e a Coambev foi uma mulher negra cervejeira. Então, a gente trouxe para o público, para todos os públicos, operacional e líderes, esse debate, essa conversa aberta sobre a carreira, né, sobre a vida dessas mulheres, né? O que significa isso? Quais foram as dificuldades? Quais foram as vitórias, né, que elas tiveram, independente do que elas carregam como estereótipo, né? Então, é muito para a gente sentir e se sensibilizar, né, que a gente está nesse mundo plural. Bom, vou passar esse vídeo, então. Vamos ver se vai funcionar aqui ou não, né? Espero que sim. Espera aí. Estamos aqui. Ó, vamos para o vídeo. Estão vendo a minha tela? Tá aí, Lu? Sim, tá certinho. Pode passar. Nossa, deu até um medo. Achei que eu estava falando sozinha aqui. Talvez esteja com delay. You know that little voice in your head? The one that tells you to ignore a tasteless joke. The one that tells you to keep quiet when a client makes a racist comment. The little voice that tells you you're not smart enough because English isn't your first language. Vou voltar aqui até carregar o resto, gente. Your first language. Or that it's okay to judge someone for leaving early. Okay. Deixa eu carregar a tradução aqui para todo mundo de novo. Em português, vamos ser inclusivos. Or that it's okay to judge someone for leaving early because they have family commitments. The one that tells you not to say anything when others are being reduced to stereotypes. Or that it's not a big deal when everyone's opinion isn't considered. You may think you're the only one that hears that voice, but that voice also speaks to other people. It says, You're different. You're an outsider. You lack commitment. Your opinion doesn't matter. instead of listening to that little voice, you need to find yours and make it heard.
It's time for all of us to speak up. Because when we change the dialogue, we can change our world. Pessoal, é isso. E assim terminamos. Obrigada. Agora estamos abertos aí. Tem perguntas por aí? Obrigada, Carol. Ainda não tem pergunta. Pessoal, fica à vontade para fazer pergunta, ou se quiser entrar no microfone ou pelo chat, pode ficar à vontade, se vocês tiverem alguma dúvida. Nenhuma pergunta? Ô, Luiz, se a gente der uma provocada um pouco no pessoal, pedindo para eles contarem alguma situação que eles tivessem visto, alguma coisa que possa ter incomodado eles no sentido de inclusão e diversidade. Será que temos algum caso aí, gente? Vocês não fazem pergunta para a gente faz para vocês. Alguma situação vivenciada? Tem uma situação, para eu até exemplificar como que essa questão de inclusão e diversidade, quando vocês esquentam aí as cacholas, como que está muito no dia a dia. Eu fui no supermercado anteontem, perto de casa, e aí eu estava passando as compras no supermercado, lá no caixa, e as duas moças do caixa, né, estavam falando entre si, falando assim, mas eu fico com medo de falar as coisas com ele, eu tenho medo dele me bater. E aí, quando ela foi falando e discutindo com a outra, elas estavam falando daqueles mocinhos que ficam no caixa, no final, embalando as coisas. E ela falava assim, olha, mas eu acho que eles fizeram muito errado, eles, a empresa, né? Porque eles ficam com esse negócio de incluir as pessoas que têm deficiência, mas eles não preparam, aí a gente não consegue conversar com eles, a gente fica com medo e não sei o quê. Então, elas começaram, estavam debatendo, e antes eu estava só colocando as compras e eu estava ouvindo e elas realmente assim, então, ou seja, num ambiente de trabalho, onde você tenta colocar a diversidade, né, ou as políticas, né, se você realmente está fazendo aquilo pela cota, a cota pela cota, ou seja lá qual for, e você realmente não tem um diálogo aberto, uma conversa, uma preparação, e pessoas que realmente tenham genuinamente a vontade, você aprofunda as diferenças, você deixa o assunto pior, você não facilita a integração, o pertencimento, né? Então, é preciso muito cuidado nisso, né? De que a gente realmente advogue e seja, olha, a gente precisa se preparar como ser humano para ser mais inclusivo, né? Para a gente também quebrar os nossos medos, né? E ter um diálogo um pouco mais aberto, né? Com quem quer que seja, com a nossa liderança, com o nosso vizinho, no seu prédio, no seu condomínio, o que for, né? Para a gente mudar a sociedade. É disso que esse vídeo fala um pouco, né? Se manifeste, não deixe passar esses momentos que eu vou ser a chata, não vou me posicionar, porque a gente que vai mudar, essa sociedade é composta pelas nossas ações. Então, culturalmente, a gente só vai conseguir mudar se realmente a gente se provocar em todos os momentos da nossa vida, e não só dentro do trabalho, na nossa vida pessoal, enfim. Quero saber se chegou aí, se ajudou a esquentar um pouco esse chat. Uhum. O Marcelo perguntou como que é trabalhada a questão da diversidade dentro dos processos seletivos. Olha, independente do último programa de trainee,
que saiu, em todos os nossos processos seletivos, a nossa área de Talent Acquisition, né, de recrutamento, já é uma estratégia, né, que para todas, então assim, conduzir os processos de uma maneira mais leve. O que a gente fala mais leve? As nossas, são requerimentos que às vezes os gestores, eles induzem que você contrate a Universidade XPTO, né? Então, o público A, o público daquela, o público daquela. Então, a gente, na verdade, houve uma preparação dos gestores para entender exatamente o que é requerimento de carga e função, independente de outros fatores que poderiam ser vieses de contratação. Então, primeiro, porque tudo vai passar por essa área inicial, mas em algum momento passa por um gestor, uma liderança que vai definir sobre aquela vaga. Então, é importante que o líder da empresa, da Bayer, ele esteja preparado e minimize o que é viés, né? Primeiro, o que é viés, né? Viés é eu achar que, por exemplo, quem fez federal é mais apto, né, do que quem não fez federal, né? Então, esse tipo de viés é algo que eu carrego e que eu posso ter no recrutamento uma afinidade naquele momento por esse ou por aquele. Então, a área de RH, ela nos ajuda, por isso a gente trabalha sempre em parceria, sempre mais de um gestor participando de um recrutamento e seleção, sempre a área de RH junto, né, com especialistas no tema, para que a gente realmente não se encontre nessas ciladas, o que a gente chama de cilada. Porque o que a gente procura, de fato, é o perfil, é a autenticidade da pessoa, né? Teve uma provocação, né, Luísa, outro dia de uma universidade que a gente recebeu, e que eu acho até interessante dividir com vocês. Acho que um aluno falou assim, então eu vou pintar meu cabelo de azul, porque agora as empresas estão recrutando só quem é diferente. E aí fica mais fácil para eu entrar. Então, assim, esse tipo de perfil, também num processo seletivo, é facinho de ser capturada a autenticidade disso, né? O que realmente diverge? O que a gente está procurando não é a cor do cabelo, não é a cor da pele. A gente está procurando autenticidade, diversidade, respeito. Nós procuramos valores, que sejam valores que realmente faz sentido para a Bayer, que sejam convergentes com os valores da Bayer, né? Então, a gente encontrando isso, que é o principal, o demais, né, os requisitos técnicos, eles vão somar? Vão somar, né? Naqueles cargos que realmente fizerem a diferença de ter o requisito técnico desde o início, senão, eles serão desenvolvidos. Então, acho que é um pouco disso, é assim que a Bayer tem trabalhado para desmistificar isso com a liderança. Se a Silvia quiser complementar na pergunta, Silvia. Não, tá perfeito, Carol. Se você quiser, eu respondo a próxima, que está chegando aí também. Então, vai lá. Vai na próxima, então. Vou pegar seu papel, hein, Lu? Vou fazer a mediação aqui. Tá perguntando como que foi a evolução, né, desde 2013, se no início a gente tinha gente contrária às medidas inclusivas, ou se desde o início o pessoal foi receptivo. Eu acho que existe uma evolução nisso. Acho que até hoje a gente enfrenta situações contrárias às medidas, às vezes. Isso é uma realidade. Em 2013, mais ainda, né? Então, acho que isso vem diminuindo, porque a sociedade está cada vez mais entendendo o que está acontecendo. E eu acho que existe o que a Carol comentou do ambiente. Então, a pessoa, quando entra dentro do nosso site, eles entendem que é um ambiente inclusivo, que é onde a gente vai fazer o que a gente puder fazer para que aquele ambiente seja equalitário, né? Para que todos sejam vocês mesmos no dia a dia. Então, existe sim ainda alguns casos, a gente trabalha com terceiros e os terceiros rotacionam, então o que eu vejo isso também como uma grande oportunidade, porque são mais pessoas que a gente consegue tocar com essa vertente de inclusão e diversidade. Então, como a Carol disse, eu passei uma situação a semana passada, né, na empresa, então a gente sempre vai ter esses casos. Eu acho que eu traria aqui duas coisas que para mim fazem todo sentido. Primeiro, reagir, né? Então, não deixar barato, né? Então, quando você vira uma situação que te incomodou,
de alguma forma aquilo tem que ser perceptível para outra pessoa, de que você não gostou. Mas não necessariamente você precisa atacar a pessoa, você precisa chamar a pessoa, como você é ignorante, você não está vendo, porque todo mundo tem um tempo, né, para se adaptar. E tem pessoas que é tão intrínseco delas, a criação dela, né, o que a Carol trouxe de vieses, né, o que são os preconceitos que já estão instaurados dentro da pessoa, que a gente, não é ali que a gente vai brigar, né, a gente não pode mudar uma história de uma pessoa. Então, não adianta, nós temos que ser inclusivos para que a inclusão dê certo, inclusive com aquelas pessoas que são contra a inclusão. Então, eu sempre conto os casos, né, das gerações mais antigas. Meu pai, né, meu pai é uma pessoa que eu vejo evoluir diariamente nessa situação, porque a gente fala, pai, pô, isso não pega bem mais, né, não é legal. Ele falou, pô, é verdade. Ele para pensar. Então, eu acho que é uma evolução. Vamos sempre enfrentar, não existe mundo perfeito, acho que todo mundo já entendeu isso, que não existe mundo perfeito, e tem um caminho longo à frente. Não sei se nós vamos chegar nesse mundo perfeito, mas é importante que a gente se pronuncie e que a gente respeite a pessoa também que tem dúvida, tem, né, histórias diferentes das nossas, porque não adianta polarizar a situação, é uma situação de inclusão e não de briga, né, então... E a gente, tudo na vida são escolhas, né? Então, você escolhe as relações que você vai ter. Se aquela pessoa é uma pessoa que não bate com o seu santo em algum sentido, é uma escolha você não ter aquela pessoa perto de você. É assim que eu penso também, né? Uma outra pergunta que apareceu é como a empresa lida, como casos recentes da Magazine Luiza, que teve o trainee para negros, né, a Bayer também teve, e teve muita gente contra, e a campanha foi desvalorizada, teve até ameaças de perder o cliente. Como que a Bayer, como que a empresa lida com a quantidade de gente, de muitas pessoas contrárias a essas campanhas? Vocês poderiam falar um pouquinho de como que a Bayer está em relação a isso, ao nosso programa de trainees? Então, obrigada pela pergunta, Ezequias. A Bayer abriu o programa, assim como o Magazine Luiza, junto, e nada planejado entre as empresas, mas coincidentemente, na mesma época, né, com essas estratégias. O que a gente pode falar até o momento é o seguinte: nós temos 19 vagas para trainee, já temos mais de 10 mil inscritos, né? Inclusive, o nosso CFO, Maurício Rodrigues, deu uma reportagem no SBT falando sobre esse processo recentemente. Realmente é uma ação afirmativa, polêmica, né, que tem seus lados, né, as suas visões, né. Qual que é a estratégia da Bayer nesse sentido, né? Por que estamos fazendo? Primeiro, é aquilo que eu falei lá na minha apresentação. A gente quer que a nossa representatividade interna realmente seja o reflexo da sociedade brasileira, de onde a gente está, do Brasil, certo? Então, primeiro o que a gente vem vivendo ao longo de anos, a gente fazendo uma análise do nosso programa de inclusão e diversidade, não tem a velocidade que nós gostaríamos de ter. A gente quer acelerar essa curva. Então, começamos assim a esse processo. Então, essa não é uma visão de curto prazo, ela é uma visão de longo prazo, né? Então, provoca, né, a maioria privilegiada, né, os brancos do poder, provoca, né, porque pode sim causar esse lado, né, de por que 100%, né, nesse momento. No entanto, é uma estratégia de acelerar a curva, né, que a gente acredita que está fazendo uma correção na pirâmide que nós temos internamente. Então, essa é a nossa estratégia. Eu sei que tem posicionamentos diferentes, mas até na nossa medida que a gente faz, não é nenhuma pesquisa, nenhum estudo acadêmico, mas temos pesquisas de mídias sociais que foram feitas internamente pela própria Bayer, e que veem que dos posicionamentos nas mídias sociais, 75% dos posicionamentos feitos foram favoráveis ao movimento. Então, de tudo que foi publicado e do alcance que teve,
não é científico, né? Pode não demonstrar a real manifestação de todos, mas pelo menos nas mídias sociais, quem se pronuncia, 75% se posicionou de forma positiva. Vamos ter diferenças? Vão ter polêmicas? Vão ter discussões? Vão, com todos os aspectos. E nós estamos ok e preparados para essas discussões, porque é uma visão de uma empresa privada e que realmente está causando na sociedade essa discussão, né? Que não é de hoje, essa discussão, né? Ela já é um pouco mais antiga. A gente está acelerando e dando passos à frente em torno disso. Então, é um pouco disso. Não sei se você quer complementar, Silvia, algum ponto desse? Sobre esse tema? Não, tranquilo. Eu posso partir para a próxima. Vamos fazer um jogral. Uma lá, uma cá. Ele está perguntando aqui se, por curiosidade, né, as novas gerações Y e Z respondem geralmente melhor às questões de diversidade. Sim, respondem melhor às questões de diversidade. E eu conto o caso dos meus filhos, né? Os meus filhos têm 16 anos e nós contamos para eles que o irmão mais velho é gay. E eles falaram, tá pronta a janta? Né? Então, passa totalmente desapercebido coisas que para mim eram super tabu contar, né? Mas eu sempre gosto de ver o lado super positivo das coisas. As gerações mais antigas também, é tão interessante ver as pessoas parando para ouvir e falando, putz, eu nunca pensei nisso. E hoje, olhando mídia social, eu estava vendo uma coisa que é uma coisa que eu provoco muito pessoal, né? E se fosse você? E se fosse a sua família? Então, uma estratégia de você tocar a inclusão é sempre colocar a pessoa olhando a família dela, né? Então, isso faz a pessoa entender que a situação está muito mais próximo dela do que ela imagina. Não é o outro, né, falando. Eu não estou falando daquela pessoa que está ali do outro lado. Não, eu estou falando de pessoas que fazem parte da minha vida, pessoas que eu amo. Então, a gente gosta muito de ter esse toque pessoal nas discussões de inclusão e diversidade com as gerações que talvez tenham um pouco mais, né, de outros vieses, outras educações. Mas, sim, as gerações mais novas são bem mais desencanadas. Isso é fato. Mas, o pessoal riu aqui, ó, com a sua resposta da sinceridade, é isso mesmo. Eu aprendo, eu vou contar um outro caso para vocês. Eu morei na Bahia 3 anos, também pela Monsanto na época, né, gerenciando o site de lá, e a minha filha tem uma super amiga, que é uma fofa, adoro ela, e aí ela falou assim, pai, eu tô na casa da Laura. Aí meu marido falou assim, é aquela negra? Aí a Ana Clara virou e falou assim, pai, tem certeza que essa é a única coisa que você prestou atenção nela? E minha filha tinha 12 anos na época. Então, assim, a gente toma lição de moral dessa galera, assim, toda hora para lembrar realmente o nosso papel como pai, como cidadão, como líder, de que a gente tem que parar de prestar atenção em coisas, né, que gênero, a idade, a cor da pele, etc., né? São outros atributos do ser humano que tem que vir à tona quando a gente se refere às pessoas. A inteligência, a risada gostosa, um abraço, né, bom, um papo gostoso, são essas coisas que tem que ficar, essas coisas que tem que marcar a gente. Muito bom. E, gente, só para comunicar aos convidados e convidadas, nós vamos estar, a partir de agora, disponibilizando o formulário de feedback para vocês, e ao final dele é formulário de presença, então, se todos puderem preencher, agradeço. Muito bom, muito bom. Obrigada, pessoal. Não havendo... Tem mais alguma pergunta? Não, eu ia falar isso, que vocês também podem direcionar, o nosso canal está aberto, não só através da Luísa, mas, enfim... deixem, se surgiu algum tema, algum interesse, para a gente manter esse contato, porque é um prazer imenso, e mais ainda quando tem essa interação, né, quando as pessoas realmente colocam suas questões, e então é assim que a gente ganha, ouvindo real o que está acontecendo, o que passa, né, no fundo do coração das pessoas e da mente, é nesse debate que a gente cresce, tá? Então, obrigada realmente pelo convite, e obrigada, Silvia, pela parceria aqui também. Eu posso só fazer uma pergunta para eles? Esse grupo todo é de engenharia química, é isso? A grande maioria é de engenharia química, sim.
Ó, para vocês, hein? Aqui, ó, sou engenheira química de formação também. Que legal. Eles escolheram uma excelente carreira, não falando mal dos outros, mas, né? Tá rolando um viés aí de afinidade, tá? Não queria Exatamente, dizer isso, não, um viés mas... positivo de... É isso aí. É uma linda carreira, a engenharia como um todo. Muito obrigado, então, para vocês pela disponibilidade, muito obrigado pela palestra. Gostei muito de ver como a diversidade e inclusão tem evoluído, muito, principalmente dentro de empresas grandes, como a Bayer. Queria agradecer também a Luísa pela paciência sempre e por ajudar nesse contato e tudo mais. Não se esqueçam de preencher o formulário de feedback. E obrigado de novo para vocês todos. Foi muito boa a palestra. Obrigada a vocês pela iniciativa também, viu, de levar isso a mais pessoas. Obrigada pela oportunidade. Valeu, obrigada, pessoal. gente. O meu Ótima contato semana. está no chat. Se alguém tiver com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que a gente vai respondendo. Boa noite a todos, gente. Boa semana. E fiquem seguros ainda com o Covid, hein, gente, por favor. Boa noite, gente. Até mais. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.